Como é possível criar aplicativos grátis em 2021 sem WordPress? Veja agora um aplicativo que eu criei de forma gratuita em 2021 em menos de 10 minutos. E eu vou estar abrindo ele aqui, ó. Vou estar clicando nele. Perceba que ele tem um nome lá que eu defini, né? No caso eu coloquei o nome especificamente do meu canal, mas você pode utilizar aí para qualquer site, né? Você necessariamente não precisa ter o WordPress instalado aí no seu site. Pode ser qualquer site, conta do Facebook, conta do Instagram. Se você quer criar um aplicativo para que ele acesse diretamente esses sites, você pode fazer sem nenhum problema. Veja que pode ser qualquer site ou um site que você pode definir especificamente. Eu vou te mostrar nesse vídeo como eu cheguei até aqui e o que você precisa fazer para ter o mesmo resultado. Mas você precisa assistir o vídeo até o final. Aqui embaixo eu tenho 3 botões, né? Esse botão aqui você já sabe o que faz. Assim que eu clico nele no Android, ele oculta para mim essa barra aqui, né? Ele oculta toda essa parte de baixo aqui. Ele oculta para mim, né? Ele esconde para mim. Esse componente aqui, o trabalho dele é receber algum dado, né? Algum texto, né? Então assim que eu clico nesse elemento aqui, que é um campo de texto, o que ele faz? Ele abre o teclado do Android para mim, né? Para eu digitar alguma coisa nele. Então assim que eu estiver digitando alguma coisa nesse componente, ele vai estar recebendo esses valores, né? Basicamente é isso que ele funciona. Ele é um campo de texto simples que você vai estar encontrando aí em vários aplicativos aí disponíveis pela Play Store. E essa é a função dele. A função dele é receber valores provenientes do usuário, né? Ok? Esse outro botão aqui, a função dele é pegar a informação que tem aqui do que eu digitei, pegar essa informação, nesse caso seria o site, né? E jogar para o navegador. Eu tenho um navegador embutido aqui no meu aplicativo, né? Então esse navegador aqui, que ele está aqui, ó, ele está selecionado, tá vendo só? Que é essa parte maior aqui. É justamente a parte que você vê o site rodando, né? É essa parte visual. Então o objetivo desse componente aqui é pegar a informação que foi digitada pelo usuário. Essa informação seria o site que o usuário digitou. Ele pega essa informação do site e fala para o navegador: olha, navegador, eu recebi um valor aqui eu recebi um valor que o usuário digitou e eu quero que você carregue esse valor aqui no seu navegador, né? Então esse componente aqui, esse botão aqui, o que ele faz? Bom, quando eu clico nesse botão, ele faz justamente essa barra de baixo aparecer. Ou seja, quando eu clicar nesse botão, quando eu tocar nesse botão aqui, ele faz esses elementos aqui aparecerem. Então funciona como uma troca de informações. Se eu clicar nesse botão aqui, esse bloco vai desaparecer e esse bloco de cima, que é esse botão aqui, vai aparecer. Clicando nesse botão funciona de forma contrária, né? Se eu clicar nesse botão aqui, esse bloco aqui vai estar desaparecendo e esse bloco de baixo vai estar aparecendo. Então ele funciona somente para isso, tá? Esse é o objetivo dele, é fazer essa troca de informações para exibir e para não exibir. É basicamente assim que funciona o meu aplicativo, tá? Não sei se você percebeu, mas todos os componentes aqui, todos os elementos que compõem o meu aplicativo, todos eles possuem um nome, né? Existe um nome para cada aplicativo. Por exemplo, o nome desse botão aqui, o nome dele é Speed Button 1, tá vendo só? O nome desse outro botão aqui é Speed Button 2. Então eles utilizam nomes porque a gente pode referenciar eles depois via código, tá? Então por isso que eles possuem nomes e é importante que você saiba disso, ok? Porque aqui nesse programa Rad Studio é impossível um componente, um elemento ter o mesmo nome que o outro. Sempre precisa ter nomes diferentes. Então cada elemento aqui do meu projeto, todos eles possuem nomes e esses nomes são diferentes uns dos outros, tá? O meu componente aqui de navegador, ele também tem um nome, tá? O nome dele é Web Browser 1, tá vendo só? Esse aqui é o nome aqui desse meu navegador, dessa parte visual, da parte que você vê o site rodando, né? Essa parte que recebe o site é chamado de Web Browser 1. Vou estar me dirigindo aqui para a parte de código para você entender mais ou menos o que eu estou tentando falar. Antes de eu te mostrar na prática, eu vou te pedir para deixar um like, dar essa força, ajuda o canal a crescer. E você dando um like, que é de graça, vai me ajudar demais. Posso contar com você? Então beleza, vamos continuar. E a partir de agora vai ter uma parte de tutorial, então é só acompanhar. Cada componente possui propriedades, né?
Então a gente pode definir essas propriedades. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para você entender o que seria no caso propriedades. Se você vai numa loja comprar uma blusa, então essa blusa possui várias características. Por exemplo, a cor da blusa, se vai ter manga ou se não vai ter manga, se vai ter colarinho, o tipo de tecido que vai ser, se vai ser de lã, se vai ser de... Enfim, elemento chave é a blusa. Ok? Agora as características, as propriedades dessa blusa é que podem ser várias. Ela pode ter muitas características, pode ter muitas propriedades. E é justamente essas propriedades e características que os componentes aqui, que os elementos aqui do Red Studio funcionam. Por exemplo, o meu componente aqui, o meu elemento de navegador, ele também possui as suas propriedades, possui as suas características. Onde é que eu consigo localizar todas as características que esse elemento pode fazer? Simplesmente aqui, ó, do meu lado esquerdo, tá vendo que aqui existem vários atributos que eu posso alterar? Todos eles aqui são as propriedades que eu posso fazer alteração. Então aqui, por exemplo, se eu quiser mudar o nome dele, tá vendo que o nome dele, como eu falei anteriormente, é Web Browser 1. Aqui eu posso alterar o nome dele para um outro nome. Eu posso simplesmente colocar meu navegador. Eu alterei o nome dele e dei um Enter. Então o que aconteceu aqui? Assim que eu digitei um novo nome aqui, ele mudou aqui também no meu projeto. Olha só, então agora ficou meu navegador. Se eu voltar agora para a parte de código, ele vai me apresentar um erro. Por quê? Porque o componente Web Browser 1, que era o nome que estava definido antes, ele não foi encontrado. A gente mudou ele para meu navegador, lembra só? Então se eu colocar aqui meu navegador, perceba que existe uma barrinha vermelha aí, indicando que existe erros no meu código. Então se eu colocar meu navegador, ele vai ficar normal. Tá? Então nesse caso realmente preciso corrigir. Em todos os lugares que eu faço referência a esse elemento, eu preciso fazer a correção. Então vou dar o Ctrl C aqui, ó, Ctrl V. Eu vou estar fazendo o mesmo aqui em outros locais que eu também faço a referência dele. Existem duas propriedades aqui importantes do meu navegador propriamente dito, que me jogam para o site, que abre o site para mim, que carrega o site, tá? A primeira propriedade aqui do meu navegador é chamada de URL. URL não é muito estranho esse nome. Se você de repente utiliza navegadores, ou se você de repente é um web designer, você já conhece esse termo aqui muito bem. Essa URL aqui, ele recebe um valor. Perceba que ele está recebendo um valor aqui. Eu estou atribuindo um valor para essa propriedade aqui, URL. E esse valor nada mais do que o link do meu canal, né? Então se você tem um canal, você sabe que cada canal tem um link único, que tem essa ID aqui. Isso aqui é a ID do canal, né? Logo aqui abaixo eu estou dizendo aqui para o meu navegador que ele vai estar carregando, né? Então aqui eu estou dando simplesmente um valor, o valor do meu site, para que ele carregue isso na memória. E o outro comando que eu estou dando aqui, eu quero que ele carregue o site diretamente para mim. Essas outras propriedades aqui você não precisa se preocupar muito, porque lembra que eu mostrei no início do vídeo como é que eu fiz para ele ficar ocultando aquela barra de baixo e aparecendo? É simplesmente para isso, para deixar a coisa mais bonita. Eu quis fazer assim para deixar mais bonito, mais dinâmico, tá? Mas se fosse para criar um aplicativo do zero, simplesmente para quando eu abrir o meu aplicativo e ele carregar o meu canal ali diretamente, eu simplesmente não precisaria colocar essas linhas aqui de código. Eu simplesmente precisaria colocar essas duas aqui, que já estava de bom tamanho. Ele já ia funcionar para mim sem nenhum problema, simplesmente assim. Nesse programa aqui, Red Studio, a gente pode definir duas coisas que são muito interessantes, que são o ícone do seu aplicativo, né? Você pode definir um ícone assim que o seu aplicativo ele é instalado no Android, ele fica um ícone ali personalizado. Então você pode colocar o seu ícone propriamente dito, para que fique mais personalizado com a sua cara do jeito que você quer, tá? Você também pode definir um nome específico, né? Então, para definir isso, eu preciso ir aqui nas configurações do meu projeto. Eu vou aqui em Project, né? Que é tudo em inglês, sim. Vou aqui nas opções, né? Nas opções do meu projeto. Vou aqui em aplicação. Eu vou aqui em ícones, tá vendo só? Então aqui em ícones eu defini o ícone o ícone do meu canal. Então o que é que eu fiz? Eu peguei o ícone do meu canal. Eu criei um tamanho específico para cada um, né? Porque aqui ele pede que o ícone tenha 5 tamanhos diferentes, né? Então tem
36 por 36, 48 por 48 e vai até o 144 por 144. Isso aqui é importante porque cada celular, né, cada smartphone, ele tem telas diferentes, né? Então existem smartphones que têm telas com telas menores e existem smartphones que têm telas maiores. Então dependendo do dispositivo que está sendo instalado esse aplicativo, ele vai definir um tamanho padrão para aquele telefone, né? Então, baseado nisso, ele escolhe o melhor tamanho certo para que exiba o ícone com qualidade. Para você definir o nome do seu aplicativo, né, que vai estar aparecendo ali nos aplicativos do usuário, você vai aqui em version info, ou seja, informação da versão. Você coloca aqui em label, né? Você coloca aqui o nome do seu aplicativo. Então aqui eu poderia fazer uma troca, poderia colocar outro nome, ou simplesmente poderia colocar apenas Jefferson Dev, que é o nome do canal, mas eu resolvi colocar canal Jefferson Dev. A plataforma que eu usei para criar aplicativos é chamada de RedStudio, também conhecido como o Delphi aí pela internet. Ele é gratuito e o link para você baixar está na descrição aqui desse vídeo. Como você pode ver, a ideia é criar basicamente o meu próprio navegador de internet, ou simplesmente transformar qualquer site que eu quiser em um aplicativo, e esse site não precisa ter WordPress. Obviamente você pode ter achado complicado e adivinha, tudo é complicado de se fazer quando não se sabe, mas eu te adianto que nenhuma outra plataforma consegue te entregar essa velocidade de criação de aplicativos como o RedStudio consegue fazer. Eu praticamente só escrevi algumas linhas de código, mas foi o próprio programa que fez o que tinha que fazer para transformar o que eu fiz em um aplicativo. Ele já está disponível para ser usado e compartilhado se quiser. Como todo e qualquer aplicativo, é interessante você alterar também o ícone e o nome do seu aplicativo, que vai obviamente estar instalado no seu celular, e você vai poder identificá-lo pelo ícone que você definiu. Depois de feitas essas configurações, conecte o seu celular no computador e aguarde até que o RedStudio finalize todo o processo. Assim que terminar, o seu aplicativo vai abrir automaticamente. Nesse vídeo você viu como é possível criar um aplicativo sem precisar de WordPress, sendo possível acessar qualquer site que você quiser e transformá-lo em um aplicativo em pleno funcionamento. Aparentemente pode não ser uma coisa tão prática criar um aplicativo da forma que eu mostrei, mas acredite que é muito melhor aprender da forma que eu mostrei do que se submeter a essas plataformas que te falam que é possível criar aplicativos sem precisar programar, mas no final das contas, se você não fizer a programação, a plataforma que vai fazer para você. Pois tudo que existe hoje que automatize processos é feito com programação. No próximo vídeo eu vou dar uma atualizada em um vídeo que já está no canal. Esse vídeo é onde eu mostro como instalar o RedStudio no computador. Esse terá muito mais conteúdo do que o que tem atualmente, então você precisa se inscrever nesse canal, pois senão você vai perder. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.